Vamos lá. Aqui só o tópico do que a gente vai estar falando um pouco hoje, ó. Dobra de material PSA em 1 milímetro, que o pessoal tem bastante dificuldade. Tirando o lime com a caneta Bic, que é que eu falo que eu não ganho comissão da Bic, mas é a melhor que tem. Dobrando acrílico de 3 milímetros, dobrando acrílico de 8, colando com o 320/6 por capilaridade, colagem com a 320/6 por imersão. Segundo a Paula, a técnica de chuchamento. Nós vamos falar um pouco de quando você chucha o pãozinho no café com leite, é bem parecido com colagem. Toda a física e química está dentro do nosso dia a dia também, vocês vão ver que é bem parecido, né? Colagem por passagem, colagem com a cola UV, que é o top que está tendo agora, que você faz até uma laminação em 5 minutos, tá? Há 1 ano e meio atrás a gente não conseguia fazer isso, né, Bruno? Não tinha como. Aí aqui a gente vai falar um pouco de corte a laser e colagem com fita dupla face, que é uma grande dificuldade com letras pequenas também. Falar um pouquinho de polimento e uso de álcool na limpeza do acrílico, tá? Parte física e química que acontece em brincas, tudo. Vamos lá. Aqui bem rapidinho, só para a gente entender a parte de altura de fio. Aqui a gente está simulando uma dobradeira, a parte de cima é o acrílico e aqui é o fio, tá? Conforme a gente mexe na distância, ele vai dar um foco diferenciado para aquecimento. Isso é muito importante para fazer a dobra, tá? Então é só para a gente ter uma visão geral aqui. E o que eu sempre brinco, dobrar acrílico é igual fazer churrasco. Se você tiver pressa, ele vai ficar queimado embaixo e cru em cima, é igualzinho o churrasco. Você vai pipocar, vai fritar o acrílico, você tem que cozinhar, assar ele, não adianta você querer ter pressa. Cada material vai ter um tempo para isso, tá? É bem parecido com o churrasco, tá? O que eu falo, a gente tem que cozinhar. Se a gente vai fazer muita força para isso, muita energia, muita caloria, ele vai pipocar, vai fritar e vai ter problema com isso, tá? Aqui tem uma foto do PS de 1 milímetro adesivado de prata, tá? O cliente estava faz umas 2 semanas, ele me ligou e olha, eu estou com um problema, tudo que eu estou dobrando fino está ficando tudo ondulado, tá? Aí eu falei para ele, cara, é só você pôr um pedaço de MDF de cálcio, que quando você está aquecendo, o material começa a trabalhar e começa a fazer uma ondulação. Se eu tenho acerto de altura do fio, o que eu estou fazendo? Eu estou irradiando com um ângulo no material. Se eu estou com ele mais distante, o ângulo é maior, mais perto, o ângulo é menor. Então você faz uma dobra toda torta. Quando você põe... Opa, de novo apertei aqui. Quando você põe um calço, você tira essa ondulação, tá? Aqui tem que a Paula está passando ali, ó. Pois, você vê que uma dobra está toda perfeita e uma dobra está toda ondulada de PS. Se for um acrílico de 2, 3 milímetros comprido, vai acontecer a mesma coisa com ele também, tá? Opa! Peraí que... Então nós vamos fazer agora, vou mostrar um vídeo rapidinho, ó. Dobrando o PS, ó. Aquilo que está na minha mão ali no vídeo, a gente vê qual que é a espessura do material. E aí a gente ajusta o fio a espessura mais 1. Se eu estou dobrando o PS de 1, eu tenho que afastar 2 milímetros para mim ter um raio perfeito, tá? Se é uma dobra de um porta-folheto A4, que a gente vai dobrar 180 graus, aí já é diferente. É o dobro da espessura mais 1, tá? Para a gente ter um raio bem bonitinho, bem feito. A potência também é muito importante. Não adianta eu colocar, né, que eu estava falando, uma potência muito forte, eu vou estar pipocando meu material. Então eu tenho que ter um cozimento leve. Você vê que eu vou pôr a potência lá nos 60, o fio em si vai estar perto de uns 600 graus, o fio. Só que como tem uma distância, eu estou irradiando essa temperatura, tá? Então isso tem, ó, eu joguei a chapa, olha a chapa, começa a subir, ó. Ela já começa a trabalhar na hora, tá? Eu vou só, ó, pus para segurar um pouco, ó. Essa peça é a que tá ali, ó. Esse PS é esse do vídeo. Você vê que tem um que está todo ondulado, é esse que eu acabei de dobrar agora. Você vê que nem apoiando, opa, puxei sem querer, apertei sem querer. Tem como pôr, o Vitor é o que sempre me salva, tá? Que tá ali, sempre eu faço as minhas confusões aqui. Tem como pôr um pouquinho mais pra frente, Vitor? Não? Tá. E já vai então pra lá de novo.
né, que já, de novo, acertando o ajuste do fio, tudo. O importante é isso, tá? A gente ter cuidado com isso, não uma temperatura muito alta e manter a peça apoiada, tá? Vocês vão ver que quando eu for colocar aquela peça apoiada, você vê que a curva está um pouco ondulada. Como é que eu vou pôr novamente ali? Até soltei já para não ficar falando tanto com a mão e apertando a peça. É muito importante também, Alexandre, avisar para o pessoal que a gente tem aquelas molas ali para realmente esticar o fio e manter a mesma altura todos os 2 metros. Então vocês conseguem fazer displays, colunas com perfeição, porque a gente tem essas molas de ajuste. O fio não pende quando ele se aquece. O equipamento, a única manutenção que você tem que fazer é fazer sempre o ajuste do fio. Tá? Eu coloquei a peça ali, você vê que tem uma ondulação ali. Você vê que a peça está toda ondulada. Nada mais é do que colocar um peso. Estava uma vez em uma feira, um cliente nosso fez uma porta virada de acrílico de 2 milímetros. Estava toda torta. Aí eu fui, conversei com ele e falei, cara, mas quando você dobrou tudo tortado, fiquei com vergonha de te ligar. Falei, cara, é só por um peso de MDF. Aí depois, no dia seguinte, quando eu voltei na feira, a porta estava boa. Ele falou, ó, fiz outro e já trouxe, tá? Pus o peso e está resolvido. Ó, você vê que eu só coloquei um pezinho, ó, pronto. A peça fica perfeita, né? Então isso é uma coisa simples, bem legal, tá? Para resolver. Vamos lá. Uma peça toda torta e uma bem certinha. Aquilo que eu estava falando, quando a gente deixa muito forte, ele fica pipocado, dá bolha, tudo. Isso é uma coisa também que a gente tem que tomar bastante cuidado. Aquele que está de rasgar ali do lado, ó, a gente também tem que tomar cuidado. Você quem já cortou acrílico na laser, foi fazer uma dobra, a lateral que a gente corta na laser fica ressecado, o acrílico fica mais rígido, vamos dizer assim. Então, às vezes, ele não está mole o suficiente, ele amolece no meio, mas naquela lateral não está mole. Então, a gente força para fazer uma dobra, ele pode quebrar. E toda a arte que a gente for fazer, que tiver um canto interno da arte, nunca deixar um canto vivo. Para não ter um papel lá, né, para a gente mostrar. Uma ideia de um canto vivo de arte aí. Isso. Ó. Se a gente tem uma arte que a gente cortou na laser, se eu deixar esse pedacinho aqui sem o arredondamento, você vai ter uma quebra. Então toda a arte que você for fazer na laser sempre é redonda. Eu até brinco, tem cliente que fala, eu não quero arredondado. Eu faço 2 décimos de arredondamento. Visualmente é quase nada, mas pelo menos no manuseio da peça, a peça não quebra tão fácil. Tá? Isso é muito importante também. Tá? Isso que eu estava falando, ó, aqui dá para ver, aqui eu dei uma caracterizada só para parecer mais grosso, mas aqui dá para ver essa ondulação. Ó. Essa parte é a parte que ficou queimando pela laser. Tá? Isso aqui no final eu vou mostrar para vocês. Às vezes se você tem uma peça que vai ter muito impacto, sempre corta ali numa halter, ou você tem que tirar essa camada que fez a laser, senão você vai ter problema e quebra com ela também, tá? Ó, a gente vai mostrar, então vai dar um play lá. Isso é bem legal, porque às vezes a gente pega liner fino, né? Ontem a gente estava até conversando sobre isso, né? Pega um liner muito fino, ele pipoca mais rápido, e esse pipocado transfere para o acrílico. Então, o que a gente faz? A gente pega uma caneta Bic, eu não ganho nada da Bic, tá? Mas vocês vão ver que eu até risco, mesmo depois de eu riscar ela para cortar o liner, ela continua escrevendo. Se você usa outra marca, ela risca o acrílico e para de escrever. Cara, é fora de série, ó. Você vê que eu tiro só o liner, só o pedaço que eu usei de dobra. Você vê, ó, parece que está riscado, você passa o dedo, ela não risca. Tá? Então, tem muito trabalho que você precisa fazer com acrílico, você pode passar a caneta, corta o liner e usa. Até tem o pessoal que fala para mim, eu uso estilete, mas às vezes marca. Com certeza o estilete vai marcar de vez em quando, tá? Se não for sempre, né? Tá? Então isso é bem legal também, é uma técnica que a gente usa bastante para fazer às vezes dobra também, tá? Vamos lá. Ó. Aqui agora a gente vai fazer uma dobra de acrílico de 3 milímetros, ó. O que é legal desse suportezinho que a gente manda, ó. Eu tô pondo em cima do 5,
Não, tá mais grosso. Pus ali no 3, opa. Então se eu não tenho paquímetro, eu consigo saber a espessura do meu acrílico. Se deu 3 milímetros, eu vou deixar 4 milímetros afastado. Sempre a espessura mais 1 milímetro, tá? Ó, eu vou ajustar o fio ali, ó, para 4 milímetros. E vou colocar para aquecimento. Sempre aquele cuidado, não adianta eu pôr uma potência muito forte. Eu vou deixar ele levemente rosado para eu cozinhar o acrílico, tá? O acrílico que está aí com vocês de 3 e o de 8 milímetros também, vocês vão ver que um lado está dobrado perfeito e o outro lado está pipocado. Que é a segunda dobra que eu vou fazer no vídeo, que a gente vai forçar. Ó. O pessoal até fala, olha, mas se o acrílico é mais grosso, tem que pôr mais temperatura? Não, tem que ser às vezes até menos. A gente cozinhar ele lentamente, tá? Ó. O legal também, a gente pode usar uma fita não tecido no gabarito, ó, porque eu posso encostar na fita dupla face, como é material fino, eu não preciso ficar segurando. Então ela vai esfriar já sozinha ali. Enquanto eu estou esfriando uma peça, eu pus outra para aquecer, tá? Ali ó, eu vou subir, tá vendo? A temperatura bem forte, está um vermelhão, e vou pôr para aquecer. Tá? Aí eu estou simulando para a gente ver essa peça que está com vocês. Você vê que tá, um lado está pipocado. Por quê? Foi bem forçada, tá? O aquecimento foi muito forçado. Aí eu vou pôr aqui para segurar, tá? Então a dica é, não adianta a gente fazer com temperatura alta, tá? Tem que cozinhar o acrílico. Ó. Eu tirei o liner, você vê que o liner até pipocou inteiro ali, ó. Por isso que eu gosto de às vezes tirar o liner mesmo com a fita, com a caneta Bic. Você não vai ter nenhum problema com ele, tá? Eu tô tirando o acrílico o liner de dentro também. E basicamente é isso, tá? Você vê uma dobra perfeitinha e uma pipocada. A dobra de acrílico de 8 milímetros agora, ó. 8 até 10 milímetros você dobra com o fio, tá? Vocês vão ver que a gente vai ver lá, de novo, a espessura, ó. Coloquei lá no 11, não, no 9, 8, ó. Aí bateu. Então, se eu vi que o meu acrílico é de 8, eu vou afastar para 9 milímetros o meu fio. Sempre a espessura mais 1. Você vai ter sempre o ângulo preciso, tá? A técnica também para a gente fazer uma dobra levemente arredondada em acrílico grosso é esquentar 1 minuto de cada lado. Até 1 minuto e meio eu posso aquecer de cada lado, tá? Se eu passar de 1 minuto e meio, quando eu virar, a parte de cima já está fria. Então não vai funcionar, tá? Então até 1 minuto de cada lado funciona bem, porque quando eu viro ainda está aquecido a parte de cima. Então eu consigo fazer uma dobra mais curva também, tá? Ó, eu vou tirar o plástico ali, ó, com a caneta Bic. Cortei. Esse eu vou tirar dos dois lados até. Você vê que eu vou cortar e depois eu vou escrever aqui do lado, ó. E a caneta ainda funciona. Ó. E a caneta ainda funciona. Mas qualquer outra que você pôr, vai riscar o acrílico, tá? Até para fazer a parte de LED neon, dá para você cortar com a caneta Bic a área que você vai estar trabalhando também, tá? Ó, o que eu estou fazendo? Eu vou deixar lá para 1 minuto. A cada 1 minuto a gente vai estar virando. Você vê que vai ter uma dobra mais arredondada, tá? Quando a gente está cozinhando de um lado só, vai devagar, vai demorar mais ou menos 40 segundos por espessura. 40 segundos por milímetro. E assim, esse material que a gente usa é da Cristal Cores e eles têm uma característica de não cozinhar totalmente acrílico. Então, para vacuumforming é ideal e para termoformomoldagem também. Agora vocês vão entender por que eu não faço regime, vocês nunca vão esquecer isso. Se você aqueceu aqui e dobrar para cá, olha a barriga que fica. Eu prefiro fazer assim com a mão, tá? Sendo não olha na minha barriga. Eu faço assim que fica igual. O material é grosso. Aqueceu aqui, apertou, já era, fica esbanhando. Agora, material grosso, esquentou aqui, puxou para ali, lisinho. Eu não posso fazer regime, senão eu não vou mais conseguir falar isso para vocês, como que funciona aqui. A gente fala, se a gente está aquecendo, o último lado que a gente aqueceu, a gente deixa para fora da dobra.
senão vai ficar com as ruguinhas aparecendo também, tá? Então dá pra gente entender, tá? O legal é que aqui dá pra gente ver a área que tá aquecendo por ser um material grosso, tá? Olha lá. Tá vendo? Então eu tô aquecendo pra cá, virando pra cá. Se eu virar lá pra dentro, vai ficar tudo enrugadinho, meu acrílico também, tá? Isso ali é a parte da mão. Mas eu acho que quando a gente brinca e fala isso, vocês vão lembrar sempre quando aconteceu, por que aconteceu. Já é minha desculpa, né, para continuar mantendo minha forma. Isso que a Paula falou é bem legal, que a Crissaitores, eles não cozinham, mas igual eu falo que agora eles estão cozinhando do jeito correto de fazer acrílico, né? Já cozinhavam demais, então você não tem um acrílico ressecado. É melhor para trabalhar, você puxa no vacuumforme, isso é uma característica espetacular para trabalho, tá? Até, depois vocês vão ver que nós vamos falar um pouco da parte de álcool. O acrílico, quando não é tanto cozido, ele aguenta mais também, esse choque térmico do álcool. Tanto álcool quanto a cola, né? Também isso. Ó, ali a gente vai fazer, ó, só de um lado, só que vocês vão ver que esse acrílico de 8 que está aí com vocês, um lado está pipocado. Por quê? Vou pôr uma potência bem alta também, tá? Então eu não estou cozinhando, eu estou fritando ele, tá? Mesmo que a gente faça 1 minuto de cada lado, eu posso até aumentar, em vez de ser 60, posso pôr 70, 75, tá? Só que eu não posso deixar mais que 1 minuto, que vai começar a pipocar. Eu brinco que pode ser o melhor churrasqueiro. Quando chega as crianças na festa, fala, ó, faz hora que as crianças estão morrendo de fome. Cara, nos 10 bifes, uns 2, 3, ele vai deixar torrar. Então toma só cuidado para virar no ponto certo de 1 minuto, tá? Ó, aí você vê que um lado tá pipocadinho, né? E o outro lado está mais perfeito. A retração lateral, isso acontece mesmo. Então tem peça que a gente precisa tirar para fazer uma colagem, ou eu faço uma parte maior só onde eu estou dobrando, para depois eu tupiar só aquele pedaço. Fica mais fácil que eu tupiar uma peça inteira para fazer uma colagem, tá? Por causa dessa retração que dá. Você vê que na lateral da dobra, uma parte vem para dentro e outra vem para cima, tá? Vamos lá. Agora nós vamos estar usando a 320/6 da Sinteglass, que a gente chama de cola, mas é um solvente especial. Eu vou passar essa peça já aqui para vocês irem acompanhando a diferença que dá para cada tipo de colagem no resultado final. Isso, aqui vocês vão ter ó, capilaridade, imersão, passagem, tá? UV, imersão e colagem com fita dupla face, ó. Dá para vocês irem olhando aí também, tá? Vamos lá. Ó, essa de capilaridade, a gente coloca 2 fiozinhos e aplica essa cola para o quê? Para o acrílico absorver e inchar com isso também, tá? Então, ó, aqui no vídeo, ó, o problema é que a peça é um pouco pequena e quem tem mão grande para fazer peça pequena fica um pouco mais difícil. Eu tenho a dificuldade de puxar o fiozinho. A parte de lixamento é bem legal também, porque a gente tira aquela parte que o acrílico ficou mais queimado, mais ressecado do corte a laser, tá? O ideal é sempre ou lixar em 8, ou eu lixo 2 para a direita ou 2 para a esquerda. Se eu fiz 3 para a direita, 3 para a esquerda. Com isso eu vou deixar ele mais preciso também. Eu tiro a ondulação do corte da laser, tá? Isso é muito importante também. Ó, você vê que eu vou colocar 2 fiozinhos para deixar uma leve distância entre o acrílico de cima e o de baixo, tá? Por quê? Quando eu jogar a cola, que é o solvente, o acrílico vai absorver esse solvente e ele vai começar a inchar, tá? Isso é uma colagem de fundição mesmo. A gente pode martelar isso aí para quebrar, você vai ver que ele não descola, ele vai quebrar um pedaço do acrílico, tá? Como é a última apresentação, a gente pode pisar em cima depois, que ele vai usar. Dá para quebrar ao vivo aqui, ó. Ai, que exagerado. Ó. Quando a gente tá com a cola aqui embaixo e aqui em cima, ela tá agindo nos 2 acrílicos se expandindo. Quando a gente, depois da última colagem, espera 10 segundos... Eu tô dando 10 segundos, ó. Eu vou passar a segunda vez, ó. Eu vou dar mais 10 segundos. Olha o tempo que eu tô dando para que o acrílico absorva esse solvente. Ele enche com isso. Ele vai começar a inchar. Quando eu dei o terceiro de 10 segundos, eu passo a cola, tiro o fio e eu aperto esse acrílico. Quando eu aperto esse acrílico,
Por ser uma peça pequena, eu seguro por 15 segundos. Por quê? A partir de 15 segundos, o acrílico vai começar a retrair. E ele vai se amarrar ali, entendeu? Então, pô, a gente deixou 30 segundos reagindo, deu uma pressão de 15 segundos. Eu posso dar uma pressão de maior tempo? Melhor ainda. Uma peça grande, eu tenho que deixar mais tempo preso, tá? Então você vai ter uma fundição, tá? É uma colagem bem forte mesmo, tá? E vocês vão ver que a peça não tem bolha. A pecinha que está aí com vocês colada não tem bolha nessa técnica, tá? Agora nós vamos para a segunda, que é de imersão, tá? A de imersão, a gente pode colocar um fiozinho em cima de uma mesa de vidro. Eu gosto às vezes de pegar se a peça é pequena, pegar um pires ou um pratinho pequeno, tá? Porque quando a gente está usando a imersão, a Paula brinca, fala que é a técnica do chuchamento, parece estar chuchando o pãozinho no café com leite, né? Então, quando a gente está chuchando e esfregando em cima do vidro, eu estou deixando um pouco de resíduo desse acrílico lá. Se eu vou colar várias peças e eu não limpo esse resíduo, começa a não colar direito, então é mais fácil limpar do vidro, tá? Ó, então eu posso deixar um fiozinho para dar esse espaço, ou eu não posso apertar muito. Se eu aperto demais, a parte que eu estou deixando mole vai para a lateral, eu não vou ter uma colagem bem feita, tá? Ó, é 320/6. Essa técnica é a mesma da letra I. É a letra I, né, Tata, agora, né? Você vê que esse I branco também. Isso é muito legal, é uma grande dificuldade para colar letrinha, pingo de I, tá? Todo mundo fala bastante comigo disso, ó. Ó, eu joguei a cola em cima do meu MDF, ó, com uma pinça, eu tô esfregando um pouquinho o meu acrílico nessa cola, no solvente. O que o acrílico está fazendo? Absorvendo, ele começa a amolecer, ó. E eu só tirei o liner da onde eu vou encaixar, porque também eu tremo um pouquinho com peça pequena. Então é legal ter um espaço para mim não sujar o acrílico. Eu deixo de tirar o plástico total depois, ó. Estou dando 15 segundos de tração lá, apertando o I, tá vendo, ó? Deu os 15 segundos, eu vou soltar, ó. E agora eu vou pegar o pingo do I, ó. Então é uma fundição, é difícil depois até de cair essa letra, entendeu? Não vai soltar. E eu não sujei nada, porque eu estou amolecendo o acrílico fora e levo para aplicar no local. Então isso é bem legal também, tá? Ó, coloco o pinguinho do I, que está aí na peça que está aí com vocês. Dá para ver o I e o pingo do I. Vê por trás aí, ó. Essa é a técnica de imersão, tá? Ó. Opa! É que o segundo vídeo, né, Vitor, agora? Esse agora nós vamos pôr a parte cristal de imersão que está aí, que é esse acrílico de 10 milímetros. A gente fez bastante peça no Museu do Ipiranga. Teve peças que a gente colocou a cola UV e teve peças que a gente usou essa técnica de imersão, que fica mais fácil e é bem forte. Ó. Tá vendo o que eu estou fazendo? Estou jogando a cola ali em cima da mesa e eu não aperto muito, eu só estou umedecendo, ó. E é mais ou menos uns 10 segundos fazendo isso, ó. E o legal é aqui, ó. Eu não posso mexer durante 15 segundos. Então você tá vendo, ela não travou o vídeo, ó. Ela tá em cima e é legal a gente ter apoio na mão para segurar durante 15 segundos. Aí você vai ter ela bem travada, bem cristalina também, tá? Peça maior, melhor até mais tempo, mas peça pequena, no mínimo 15 segundos ela já começa a retrair, tá? E essa que está aí com vocês, você vê que ela é bem cristalina, tá? Então essa é uma técnica também bastante usada, ó. Eu limpando a mesa ali, ó, que tava, porque fica com resíduo, a gente tem que limpar a mesa, tá? Agora uma técnica de passagem, que é que a maioria do pessoal usa, que eu falo de passagem, é uma certa capilaridade, mas eu só passei uma vez, então não deu tempo nem de o acrílico absorver esse solvente, ó. Eu lixei, tá? Se eu for fazer capilaridade e não lixar, eu não tenho tanto problema, porque ele vai amolecer a parte da laser, tá? Mas quando a gente lixa, a gente tira essa parte que queimou da laser, ó. A de passagem, você não vê, eu vou colocar o acrílico ali, ó, em cima. Pego o aplicador, ó, e eu só passei a cola, ó. Ó.
só passei, ela penetrou do lado e já deu uma insuficiência do outro. Você vê que eu vou passar um pouquinho do outro lado também, mas pode ver que a que está de passagem, que está com vocês, está com bolha, tá? Porque não deu tempo dela inchar, da gente dar pressão, então é uma colagem muito rápida, mas não vai ficar uma boa fundição e não vai ficar tão bonita a colagem também. Sempre fica algumas bolinhas, entendeu? Na peça também, tá? Agora a gente vai ver a parte de colagem UV. A UV que tinha antiga era 900. O catalisador dela ou era um pouquinho amarelado ou era um pouquinho esverdeado. Essa nova é totalmente cristalina, tá? Para a gente entender só um pouquinho, a gente fica assistindo os filmes do Homem-Formiga, Mulher-Vespa e um monte de coisa pequena, né? Ó, só para a gente ter uma noção, a faixa de onda UVA é de comprimento de 365 a 405 nanômetros. É uma onda bem pequena mesmo. Então isso é como se fosse uma frequência que vai ativar o catalisador dessa cola, tá? Que é essa peça que a Paula também passou para vocês, que está com a imagem, que é totalmente cristalina, que está ali, ó. Então, quando a gente pega uma lâmpada fluorescente, sabe aquela fluorescente de padaria, que chama os mosquitos para ela? Ela é 365. Ela vai dar em 5 minutos a cura dessa cola. Agora, se eu pego uma fita de LED UV, a frequência já vai para 395 a 405. Em 3 minutos eu consigo dar essa cura, tá? E se eu tiver no sol, ponho no sol 1 minuto, 2 minutos já está dada a cura, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado só de não fazer do lado de uma janela, porque às vezes a luz que está entrando da janela dá uma cristalinizada em cima. O grande problema para quem usa cola UV é o pessoal não apagar a luz que está usando na hora que está aplicando a cola. Porque se você passar levemente pela luz, ela vai ficar uma camada cristalina e não vai colar. Então tem que estar com a luz totalmente apagada. E o segredo é os 10 segundos de pré-cura, que dá tempo de você fazer uma limpeza, tá? Ó, a gente tem um revolvinho aqui com uma lâmpada de LED com 80 LEDs e tem a parte ali onde tem a luz também. Depois, se vocês quiserem ir lá colar no stand, dá para colar uma peça, ver isso também, tá? Ó, aqui é uma laminação, aqui está com impressão UV e a gente colou 2 acrílicos com a impressão no meio, que é essa que está aí com vocês também. O mais legal é que tem uma peça que está com vocês que está com cor dos dois lados. Por ser um tom claro de impressão, a luz conseguiu passar e deu cura também. Se fosse um acrílico pintado todo de preto, provavelmente eu não ia fazer. Essa que está na mão dela ali, ó, que ela está vendo. Ela está com a cor, a luz conseguiu dar cura dentro disso também. Isso é uma coisa bem legal, tá? E vamos ver aqui, ó. Essa é a 908. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola, vou lixar o acrílico, né? Isso ajuda também para ele ficar bem retinho. Vou passar, limpei e vou passar a cola nele, ó. O legal também, a gente não pode usar muito excesso de cola, tá? Você vê que eu vou colocar ele lá em cima do outro acrílico, ele vai começar a dançar um pouco, ó. Quando eu solto, ele escorrega. Aí eu vou segurar um pouco com o dedo, apoiar o dedo e vou acender a luz. E eu vou dar 10 segundos. Esses 10 segundos é uma pré-cura. Ele já não vai mexer mais, tá? Deu os 10 segundos, eu vou apagar a luz. Você vê que eu vou pegar um álcool isopropílico ali, ó. Você vê que eu não vou jogar o álcool na peça, eu estou jogando o álcool na mesa e eu estou umedecendo o cotonete com esse álcool que eu joguei na mesa. E aí eu vou limpar o excesso, ó, que está nas laterais que ficou da minha cola. Então essa pré-cura é importante para isso, tá? Nesse aqui eu nem limpei muito bem para mostrar para vocês como tirar um excesso de cola que totalmente endureceu, tá? Eu vou deixar lá os 5 minutos e vai ter um pouco de cola em excesso. Você vê, eu vou pegar um algodão, ó, tá com um pouco de cola em excesso nas duas laterais, ó, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cotonete, vou umedecer com álcool e vou molhar com um pouco de álcool essa cola. O que essa cola acontece, esse excesso? Ele começa a amolecer e eu pego um pedacinho de acrílico e raspo.
ele não risca o meu acrílico, ó. Estou umedecendo ele para amolecer, ó. E eu pego um pedacinho de acrílico, pedação, né, que eu peguei, podia ser o mais fininho, ó. E eu vou raspando, ó. Ele não risca o acrílico, ó. E eu tiro o excesso da minha cola, tá? Então eu consigo fazer uma limpeza disso daí, ó. E fica uma colagem perfeita, totalmente cristalina e perfeita, tá? Então isso também é muito importante, tá? É bem legal de usar ela, mas isso não é uma fundição, é uma cola, ainda é uma colagem, tá? Então se eu for arrancar, bater, eu vou conseguir soltar isso aí na hora, tá? Ó, aí fica bem perfeitinho, tá? Agora isso aqui é bem legal, eu sei quem já teve problema em cortar e ficar aplicando também letras, né, de acrílico. Uma coisa importante também, quando a gente vai fazer um corte, a gente tem que saber qual é a lente que a gente está usando na nossa laser. Se é uma lente de 2 polegadas, 2 polegadas e meia, 4 polegadas, isso é importante por causa de curva também, tá? Não sei quem tem laser aqui, não tem? Sabe a lente que tem na sua laser qualquer? Se é de 2 polegadas, 2 polegadas e meia? É, 2 polegadas vai dar perto de ser aquela que dá 52, mais ou menos, 50 milímetros de distância. O que acontece? Ela dá 2 polegadas da lente até o material para focar e 2 para desfocar. Se eu tenho uma lente de 2 polegadas e meia, ela demora 2 polegadas e meia para desfocar. Essa curva que dá do material fica menor, tá? Isso também é bem importante. Eu falo que todo técnico de laser deveria ensinar isso a primeira coisa quando está numa laser. Qual que é a lente que você tem? Se você pegar uma régua, colocar uma régua em pé, pegar a sua lente da sua laser, escorregar do lado da régua aqui, e a luz que bate nela vai dar um foco na mesa. Quando esse foco ficar fininho, você vai abaixar, vai ficar fininho. Abaixa mais, ele fica mais grosso. Quando ele ficar fininho, você olha a medida, 2 polegadas. 2 polegadas e meia, 4 polegadas. Com isso você vai saber a lente que você está usando. E como que você vai regular? Pela régua, a distância é 2 polegadas, para saber a altura dela, entendeu? Então isso é muito importante também. E aqui é legal, quando você está cortando e pega muita chama, muito fogo no material, ó, aqui é um biquinho de acrílico, cola um acrílico de 2 milímetros, o pessoal fala assim, passa uma fita crepe para cortar que vai melhorar o corte, né? Não pega fogo. Você cola um acrílico de 2 milímetros com o Super Bonder ali, liga o ar e fura. O que acontece? O ar fica preciso, para de pegar fogo toda hora. O corte vai ficar um pouco mais fosco. E quanto mais vento preciso, mais fosco ele vai ficar, mas vai parar de pegar fogo. Tá? Que é para cortar a parte de acrílico já com a fita dupla face, é importante isso também. Tá? E aí aquele calço, você tem um calcinho de 1 centímetro, 10 milímetros. Como você pôs 2 milímetros de acrílico transparente, o seu calço vai ter que ser de 8 milímetros agora, entendeu? Aí você vai ter precisão no ajuste também, tá? Ó, aqui a gente tem a fita dupla face, ó. O importante, ó, a Thaisa tá pondo aqui, ó, pegou um acrílico espelhado, passou a fita dupla face, ó. Meu biquinho já está com acrílico para dar mais força de vento, tá? E não pegar fogo, ó. E a gente está cortando com a fita dupla face para cima. O importante é passar a fita dupla face na hora que você vai cortar o acrílico. Vamos supor que você precisa de um acrílico amarelo, você só tem um transparente. Você pode adesivar ele de amarelo, mas tem que cortar na mesma hora. Se você cortar amanhã, ele vai formar um gás e vai dar chama. Tá? Ó, o que eu fiz ali? Estou tirando o liner e eu vou colar o meu acrílico com a fita dupla face. Então fica muito mais fácil também com letra pequena. Você já corta ele direto, não precisa ficar passando fita dupla face depois. Isso é bem importante também, ó. É tão pequenininho que eu tenho que tirar até a fita dupla face com a pinça, ó. E a gente não usou imersão nesse caso porque o acrílico é espelhado. Isso. Tá? A gente só usou imersão para quando não tem esse espelhamento. Lá a gente tem bastante troféuzinho com letrinha, a gente corta tudo com fita dupla face direto já. Tá, ó, tô tirando, ó. Faz muita placa de Pix com esse dourado, rose gold espelhado, já sabe que não precisa sofrer, né? Se alguém já tentou colar uma chapa espelhada com alguma cola,
nunca dá certo, você mancha tudo e nunca fica bonito. A fita dupla face é a melhor que tem para usar também, tá? Se você falar do polimento, Alexandre, eu queria só ressaltar. Deixa eu pegar um trilho aqui de amostra do que a gente faz. Obrigada. Tinha tanta coisa para passar, a gente acaba esquecendo. A capilaridade a gente vai usar para quando tiver algo com estanqueidade, quando tiver algo que vai suportar um pouco de peso. Mas se for estrutural, a gente usa 330 da Sinteglass bicomponente, que aí você precisa realmente ter uma fusão. E a Sinteglass, a 330, ela é um acrílico que com o catalisador vai se endurecer após unir os dois acrílicos e vai voltar a ser um acrílico único. Por isso que para peças estruturais, cadeira, mesa, ele vai ficar com 20% de flexibilidade, então é mais fácil quebrar o acrílico do lado do que onde está ele. Se alguém já foi aqui no Aquário do Ipiranga, em São Paulo, quando você entra, tem 4 metros assim. Quando inaugurou, fui eu, meu pai, minha esposa, minha mãe, eu levei meus filhos, meus sobrinhos, todo mundo. Tava eu, meu pai, minha mãe, minha esposa subindo um pouco andar. Nós estávamos com 6 crianças. Quando eu cheguei, não dava para ver que tinha uma colada. Eu até falei, pai, como tem um vidro de 4 metros aí com um tubarão dentro? Falei, eu não vou ficar aqui. Se esse vidro estourar, eu já fiz tanta obra, e vi vidro estourando. Eu falei, se esse vidro estourar, como nós dois vamos pegar 6 crianças e sair correndo daqui? Que tinha inaugurado fazia pouco tempo, eu não sabia o que era. Eu falei, eu não vou ficar aqui embaixo, pai. Vamos subir, vai que isso aqui estoura, não tem que ficar. Hoje, quando você vai lá, você vê um pouco de lodo colado por dentro, aí você consegue ver a cola, né? Você vê que até está embarrigado. O projeto italiano era para usar 16 centímetros de espessura. Está com 8 centímetros. Ele barriga, mas não quebra. E foi com a 330 que foi colado também. É bem legal também. Tá? Por isso que ele tem esse 20% de flexibilidade. Eu costumo brincar. Você vai fazer um troféu que é para adulto, você pode fazer com uma cola. Um troféu que você vai fazer de acrílico para criança, usa 330. Que é o que vai aguentar as crianças ficar mexendo, batendo, para não quebrar fácil. Caixa de acrílico, se for caixa simples, que é o que a gente tem ali, a gente usa 320/6. Depois se quiser ir lá e colar uma caixinha e fazer, dá para fazer. Se for uma caixa grande, dependendo, a 330 ou a UV. Tá? Tem muito cliente usando até acrílico grosso com a UV. Tá? Que fica bem cristalino, mas é uma cola. Não vai ter a mesma força de batida do que a outra. Estanqueidade, se é uma caixa que é decorativa ou uma bandeja, não tem estanqueidade, eu uso muito ao ver. E ele fala que é uma cola, que não é tão resistente. Eu sei, não, mas que a comparação da outra você vai martelar. E não consegui descolar, é que ele é dramático, ele chuta, os testes dele são diferentes do meu. Não, eu dou pica nas peças, jogo na parede, meus testes é impacto profundo mesmo no que vai acontecer, tá? Eu até brinco, quando eu vou fazer um display, eu falo, vai ficar na farmácia, eu falo, olha, quando a mãe está doente e não é o filho vai subir em tudo. Tá? Eu fui criança, eu sei, eu fui terrível, né? A minha irmã está aqui para falar disso. Então, quando a criança está doente, ele está quieto. Quando a mãe está doente, a criança vira o capeta, sobe em tudo. Então eu faço sempre teste se a criança vai subir, se vai quebrar, como vai quebrar isso, pode machucar. Então eu sempre penso numa criança chegando perto da peça, né? Isso é bem importante. Vamos falar um pouquinho de polimento, que isso é bem legal também, tá? Se a gente pode lixar, eu falo que o segredo para o bom polimento é um bom lixamento. A gente pode estar lixando manualmente, ou com uma lixadeira orbital, ou com uma rota orbital. Uma orbital é aquela que faz vibração, eu sou obrigado a fazer movimento circular. A rota orbital já está girando, então é só o movimento que eu fazer, a lixa sempre vai gastar por igual, tá? Ó, e o legal também, o segredo do bom polimento é um bom lixamento e usar água com sabão. Por quê? Se eu vou fazer um lixamento do acrílico, pode ser a melhor lixa que você tem, tá? Sempre a marca de lixa vai soltar algum grânulo. Eu estou com uma lixa de 600. O grânulo que se solta já vira 300. Pode ver que às vezes o pessoal fala, pô, fui lixar um acrílico transparente e ficou um risco mais profundo, porque lixou só com água ou a seco. Quando você põe água e sabão, isso se espelha e fica um lixamento bem
bem bonito, né? Se a gente vai lixar manualmente, começa com uma 1.200. Se você começar manualmente com uma 600, você vai lixar muito mais para conseguir camuflar o que você fez manualmente com uma 600. Se é com uma rota orbital, uma orbital, você pode até começar com uma 600, com água e sabão, tá? Agora, se é uma lateral fina, que às vezes está muito grosso, o corte da laser não está bonito, pode ser até uma 360, 400 que vai ficar bom também, tá? E sempre passar também com uma flanela com algodão, e o legal também, o pessoal às vezes fala, Ale, cara, tava com o display perfeito, tirei o plástico, pus no saquinho, chegou tudo riscado no cliente. Quando você tira o plástico, a estática puxa o pó. Quando você põe lá dentro do saquinho, aquele pó fica se esfregando nele, tá? E isso vai começar a riscar. Você usa o lustramóveis, da IP, qualquer marca. Você passou, ele vai ficar uma película de uma gordurinha, isso não risca mais o material. E aí tem tempo, né? A gente quando termina de colar a peça, embrulha para já entregar para o cliente, acontece de chegar lá manchada. Por quê? Porque ainda não fez a cura completa da colagem. Então continuou soltando gás, saiu da sua empresa sem mancha nenhuma, chegou na empresa do cliente com mancha. Então esperem, por segurança, pelo menos 1 hora após a colagem, para que evapore todo o gás, para que você passe a cera à base de carnaúba e depois você pode embalar. Isso, perfeito. É isso aí, tá? E às vezes também o risco, quando você está numa politriz, não polir sempre no mesmo sentido. Inverter o sentido que você segura na politriz. Isso também é bem importante, mais fácil de tirar o risco e não ficar marcado, tá? Tem um vídeo rapidinho, ó. Esse é vídeo, Tata? Vitor, dá um play para nós, por favor. Ó. Ele está passando a pasta, tá vendo? A pasta rígida. A rotação é importante. O ideal é no máximo 1700 RPM, tá? Na base larga assim. Se você pegar um esmeril de 3500 RPM, você vai marcar seu acrílico. A não ser que você tenha uma mão muito suave, ainda pode ser que você salve um pouco, mas se você fizer muita força, você vai estragar. Aqui, ó, quando ele está com a massa, ó, ele está fazendo o polimento, ele já tinha lixado o acrílico, está fazendo o polimento, tá vendo? Nessa parte, você vai mudando a orientação que você está fazendo, vai ficando totalmente cristalino. Desse lado do branco, não pode segurar muito tempo, porque eu não tenho pasta. Se eu segurar muito tempo, ele vai aquecer e vai marcar meu acrílico, tá? Ele vai ficar feio o meu acrílico aí, tá? Esse ele fez um lixamento provavelmente com a 600 na nossa orbital, com água e sabão. Fica bem cristalino mesmo, tá? Ó. Então, às vezes, um risco profundo, não adianta eu querer lixar só onde está o risco. Eu tenho que abrir meu lixamento também. Senão eu vou fazer uma cavidade ondulada, você pôr o brilho, você vê na hora que estava alguma coisa de errado naquele local. Então, você tem que sempre lixar uma área maior também, tá? Aqui que está aquela roda de flanela que é amarela, a roda de algodão, a barra de polir sólida e a massa de polir líquida, tá? Agora, por último, só falar rapidamente essa parte de álcool, que é muito importante. O pessoal fala, eu fui limpar o acrílico com álcool, ele craquelou inteiro. Se é um acrílico muito cozido, ou um cast reciclado, ou acrílico reciclado, ou extrudado, ele também tem esse tipo de problema. Por quê? O que acontece quando você joga o álcool no acrílico, ou em qualquer material? O álcool quer evaporar, ele vai absorver, puxar para ele a temperatura quente do material, para ele ficar quente e conseguir evaporar. Em consequência disso, o meu acrílico vai ficar frio. Eu estou com as minhas moléculas. Quando ele fica frio, ele se retrai. Se o acrílico é muito rígido, esse vão vai se formar uma trinca. Então você olha o acrílico todo trincado. Tinha um cliente meu que ele fez uma peça de demonstração de ferramentas. O marceneiro ia fazer uma filmagem nessa loja que ia ser inaugurada. O marceneiro terminou de parafusar, pegou álcool, jogou álcool na peça inteira e foi passar pano. Quando ele olhou, trincou a chapa inteira. Ele ligou para mim e falou, Ale, eu sei que eu vou ter que fazer outra peça, só que a filmagem é daqui 2 horas. O que eu faço para conseguir melhorar? Falei, você vai pegar um soprador térmico, vai vir lentamente, devagar,
aquecendo o acrílico. Por quê? Fisicamente, quando você aquece, ele vai inchar. As moléculas vão se encostar. Quando ele esfria devagar, algumas moléculas se unem e não aparece o risco. Vai de 80% a 90% melhorar. 100% não vai ficar. Mas ele conseguiu fazer a filmagem, entendeu? Então isso também é importante, tá? Ó, aqui tem um vídeo rápido. Eu estou com um acrílico extrudado, que é um acrílico espelhado. Esse aqui eu cortei na router e esse eu cortei na laser. Eu estou jogando álcool em cima dele direto. Vocês vão ver também, ó, por isso que eu falo álcool isopropílico, quando eu preciso ter impacto, força em cima do material, ou ele vai sofrer mais efeito químico, corta na router que você não vai mexer com a molécula do material, tá? O que estava acontecendo aqui? Daqui a pouco vai ter uma foto, ele começa as laterais, aonde cortou na laser, começa a aparecer trinca, aqui em cima, ó, e começa a trincar a borda toda. Tem umas peças que a gente faz para perfumaria, as moças na hora de jogar para fazer aquele teste do papelzinho para cheirar, em vez de elas jogarem o perfume no papel, o papel fica no meio daquele quadrado, elas vão lá e jogam o perfume no acrílico. Todos os acrílicos trincavam. A gente cortou na router, tá? Fez o corte na router, acabou, parou de trincar com esse efeito do álcool, tá? Ó, então você vê aqui, ó, toda a parte trincada e onde cortou com a router, deu trinco. Tá? Então isso ajuda também, tá? Então por isso que eu falo, você vai limpar a mão aqui com álcool, o que você tem que fazer? Joga o álcool no pano, espera um pouco, essa reação química e física que está acontecendo, está fazendo com o pano. Depois que aquilo está menor, aí você passa no acrílico, tá? Eu brinco que eu falo com o seu Fábio, a gente parece dois doidos conversando sobre parte física e química, né? Isso tudo é física e química, a gente precisa sempre entender. Então você vê que a outra tem uma foto também, tá? Ó. Opa. Aí, isso, ó. Aqui você vê o corte, aqui você vê que está tudo cheio de trinca. Isso vai aumentando também, tá? Ó. Basicamente é isso. Só algumas dicas que ele está dando para vocês aí, tá? E depois a gente pode estar ajudando em outros futuros problemas aí. E agora um desafio para vocês, para ganhar essa luminária, que foi impressa na máquina nova da PH Printers e tem a base do nosso parceiro. Eu quero saber um desafio. Quem lembra aonde que a gente aquece e para onde a gente estica, mas tem que fazer aqui na frente. Ninguém quer pagar mico? Tá bom, então vamos ver como que chama a técnica de imersão. Como que eu costumo chamar a técnica de imersão? Alô? Chuchamento. É isso aí, a gente brinca que é a técnica de chuchar um pãozinho no café com leite. Estamos ali na frente, para qualquer dúvida Pode vir que vocês pegar tiverem. sua peça.